Você já parou para analisar como o ensino de frações ele é contra-intuitivo? Por exemplo, quando a gente começa a estudar números naturais, que a gente começa a fazer contagem, é algo intuitivo. Por quê? Porque o contar está presente no dia a dia da criança. Porém, as frações elas não estão presentes da forma que a gente imagina. Por exemplo, quando a gente pega questões e fala 1/4 de pizza, 2/4 de pizza, 3/8. Naturalmente a gente não faz esse tipo de divisão. A gente pega 2 pedaços, 3 pedaços. Porém, em outras culturas, como o americano, o inglês, a presença de frações ela é um pouco mais comum no cotidiano da criança. Quer ver um exemplo? Quem leu Harry Potter, por exemplo, lá tem a plataforma 9 3/4. Porém, quando foi traduzido para o português, para o Brasil, né, ela foi transformada em plataforma 9,5. Por quê? Porque a única fração que é comum para o brasileiro é o meio. Já para o inglês, para o americano, essas outras frações, 1/4, 3/4, elas estão presentes. Então, ela usou 3/4, a autora, porque ela queria dizer que não estava na metade. Mas quer ver um exemplo de quando é utilizado frações? Portugueses ou ingleses, às vezes, na hora de falar a hora, quando a gente fala assim, são 3h45, eles não falam são 3h45 ou 15 para as 4, como é o nosso comum. Eles às vezes falam, falta 1/4 para as 4 horas. Então, já existe esse uso de fração. Outro ponto que o uso de fração é muito comum são nas unidades de medida, na libra, nas unidades de volume, nas unidades de peso, que eles usam galão, 3/4 de galão, 2/4 de galão. Então, a presença das frações na linguagem é mais comum no cotidiano deles do que no nosso cotidiano, o que fica contra-intuitivo em relação ao falar. Então, por isso que existe uma situação que eu percebo que é o seguinte: muitos jovens eles preferem trabalhar com os números decimais, porque na moeda a gente utiliza muito decimal, do que com a fração, que matematicamente eu considero mais simples de se trabalhar. E quando a gente vai para o uso de operações com frações, você já percebeu como fica mais difícil? Isso tudo torna um pouco mais difícil a gente trazer situações reais, concretas, do uso de frações. Então, utilizamos situações onde podemos utilizar, mas que naturalmente, se você observar, a gente não utiliza. Que é, como eu falei anteriormente, na fatia de pizza. Uma situação que é até mais comum, que seria nas medidas de cozinha. Tudo bem que dificilmente a gente usa 3/4 de xícaras ou 1/4 de colher. Na verdade, a gente tem aquele copo medidor, né, que a gente já olha ali na marquinha. Porque, na verdade, o mais comum é a gente utilizar a massa, 200 gramas, 300 gramas, ou quando a gente quer usar uma colher, uma xícara inteira. Dificilmente a gente consegue fazer essa divisão por fração. Existe um outro momento que é mais comum o uso da fração, que é da construção civil, quando se trabalha, se você observar a trena, ela tem 2 divisões, normalmente em polegadas e em centímetros. Muita gente pode utilizar a polegada, normalmente para fazer medidas de tubo, porque quando você vai comprar um tubo de 2, um tubo de 3/4, um tubo de 1/8, porque já tem esse costume de utilizar a medida em polegada. Mas se você está chegando, você não é tão antigo, você é mais novo, provavelmente você vai utilizar em centímetros, porque você se sente mais confortável com essas medidas com divisão em 100 centesimais, né? Então, aí eu te pergunto, você sente dificuldade com soma de fração, quando tem que fazer o mínimo múltiplo comum, ou multiplicação de fração, que aí você não lembra se você vai ter que fazer também mínimo múltiplo comum, como na soma ou subtração? E me conta aí, você consegue lembrar de alguma situação no seu cotidiano em que você realmente
utilize fração? Deixe aí seu comentário. Abraço.